Sejam bem-vindos ao canal da Bíblia Narrada e Explicada. Como o nome já diz, postaremos todos os capítulos da Bíblia do Antigo e Novo Testamento e a sua devida explicação ao final de cada capítulo. Por isso, não saia do vídeo para não perder a explicação. Começando pelo livro de Gênesis, capítulo 1.1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 9. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi.
Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O capítulo 1 de Gênesis nos leva a um momento grandioso e misterioso, o início de tudo. Ele apresenta Deus como o Criador soberano, aquele que, com autoridade e propósito, transforma o vazio caótico em um cosmos ordenado e vibrante. Imagine um cenário onde tudo era desordem e escuridão, um abismo profundo coberto por águas inexploradas. Nesse ambiente silencioso e sombrio, o Espírito de Deus par como uma presença viva e dinâmica, preparado para dar início à grande obra da criação. Com palavras que ecoam eternamente, Deus declara: faça-se a luz. E a luz surge, rompendo as trevas como um raio de esperança e claro. Assim começa uma jornada épica em que cada dia se torna um capítulo dessa história magnífica, cada um revelando uma nova faceta da ordem, beleza e funcionalidade que Deus traz ao universo. Nui. Primeiro dia, Deus separa luz e trevas, estabelecendo o ciclo do dia e da noite. Esse ato inicial estabelece uma cadência, um ritmo que guia toda a criação. No segundo dia, ele organiza os céus, dividindo as águas e criando o firmamento. O caos cede lugar à harmonia, e o céu se abre como uma vastidão infinita, apontando para algo maior e transcendental. No terceiro dia, a terra seca emerge das águas, revelando a promessa de um lar fértil. A vegetação começa a brotar, enchendo a terra de cor, textura e fragrâncias, preparando-a para receber vida. O quarto dia nos convida a contemplar os corpos celestes. Deus coloca o sol, a lua e as estrelas como mestres do tempo, marcando estações, dias e anos. Imagine o brilho das estrelas iluminando a noite, cada uma como um sinal da grandiosidade do Criador. No quinto dia, as águas fervilham com vida e os céus se enchem de aves em pleno voo. Deus abençoa essas criaturas, ordenando que se multipliquem e povoem os espaços que lhes foram dados. No sexto dia, a terra é preenchida com animais de todas as formas e tamanhos. E então, o momento culminante. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Aqui, o espectador é convidado a se conectar profundamente com a história, pois somos apresentados como a obra-prima da criação divina, com a responsabilidade de cuidar do mundo e viver em comunhão com Deus. No final de cada dia, Deus contempla o que criou e declara que era bom. Esse refrão repetido lembra ao espectador que a criação é perfeita, harmoniosa e cheia de propósito. E, finalmente, o relato aponta para o sétimo dia, reservado para o descanso divino. Não é um descanso de cansaço, mas um descanso de contemplação e satisfação. O Criador se deleita em sua obra, assim como convida a humanidade a encontrar paz e propósito no relacionamento com Ele e com a criação. Essa narrativa épica não é apenas um relato histórico ou teológico, é um convite para cada um de nós. Ao imaginar o poder de Deus moldando o cosmos, podemos nos sentir parte dessa criação, chamada de consideração à beleza e à ordem ao nosso redor. Mais do que isso, somos lembrados do que fomos feitos com dignidade e propósito, a imagem de um Criador que nos ama e nos confia o cuidado de sua obra. Essa visão detalhada nos permite não apenas entender a história, mas também viver e nos conectar com ela, experimentando a profundidade e a segurança que o ato criativo de Deus nos transmite.